No Saber Direito desta semana, o professor Fabrício Bolzan apresenta o curso de Direito do Consumidor, com foco na lei do superendividamento. Conheça as fases de prevenção do superendividamento, conciliação judicial e extrajudicial, contencioso e plano de pagamento, além da legislação atualizada sobre o tema. Acompanhe a aula 4. Olá, retomando os trabalhos do programa Saber Direito da TV Justiça, estamos no nosso 4º encontro e agora nós vamos falar da conciliação extrajudicial e judicial em matéria de superendividamento. A disciplina é Direito do Consumidor, o tema Lei do Superendividamento. E eu, Fabrício Bolzan, à disposição de todos e de todas. Bom, conforme nós já comentamos ao longo dos 3 primeiros encontros, a Lei do Superendividamento ela tem por objetivo montar um plano de pagamento, reunindo todos os credores, em que o consumidor consiga pagar as suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial. Então, chegou a hora da gente agora trabalhar na prática. Como que isso funciona? Como que eu apresento esse plano de pagamento na forma extrajudicial, na forma judicial? Como que eu posso buscar essa aplicação do plano de pagamento de uma maneira que a gente consiga efetivar tudo o que nós aprendemos nos nossos 3 primeiros encontros a respeito da Lei 14.181, que alterou significativamente o Código de Defesa do Consumidor para prevenir e tratar a situação do superendividamento. Então, começando aqui pelo artigo 104C do Código de Defesa do Consumidor, para falar um pouquinho da conciliação extrajudicial. Diz o dispositivo legal, compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva no processo de repactuação de dívidas, nos moldes do artigo 104A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. Então, quando nós falamos de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nós falamos de Ministério Público, nós falamos de defensorias públicas, nós falamos da OAB, nós falamos também no âmbito fora ente público, fora órgãos públicos, de entidades da associação civil sem fins lucrativos. Nós podemos falar também no âmbito de órgãos públicos, dos PROCONs. Tem PROCON que tem personalidade jurídica, como a Fundação PROCON do Estado de São Paulo, mas temos PROCONs como órgãos integrantes de municípios, de estados, pelo Brasil afora. Então, todos esses órgãos públicos ou essas entidades civis sem fins lucrativos podem e devem intermediar relações entre consumidor superendividado e entidade financeira ou entidade de crédito e podem ajudar e contribuir muito para que seja realizado aí um plano de pagamento e oferecido e ofertado ao credor, no caso um banco ou instituição de crédito. Defendemos também a possibilidade de escritórios de advocacia devidamente especializados, devidamente certificados para fazer esse trabalho de mediação. As câmaras privadas de mediação e resolução de conflitos também possuem essa capacidade de muito bem administrar essa relação entre consumidor e entidade de crédito na busca da aceitação de um plano de pagamento. Então vejam que a caminhada extrajudicial ela pode ser feita tanto perante órgãos públicos, integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como cita o artigo 104C do Código de Defesa do Consumidor, como podem também ser feitas por entidades privadas sem fins lucrativos, no caso das associações civis,
ou câmaras privadas de mediação, ou até escritórios de advocacia devidamente especializado e certificado para esta finalidade. Retomando ainda as disposições legais sobre a conciliação extrajudicial, nós temos que lembrar do parágrafo 1º desse artigo 104C, que diz o seguinte: em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover nas reclamações individuais audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. Bom, quando nós falamos na possibilidade de elaboração de plano de pagamento, importante o poder público fornecer ferramentas para esses órgãos e entidades elaborarem o plano de pagamento nos termos da lei. Vou dar o exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Estive em outubro de 2023 no lançamento do Programa Estadual de Combate ao Superendividamento, no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Integrantes do Poder Executivo Estadual, integrantes da sociedade civil, fornecedores, OAB, Ministério Público, magistratura, todos ali reunidos para fazer o lançamento desse programa, que, conforme dito em aulas anteriores, não precisa nem de advogado. Basta entrar no ESAGE, no site do Tribunal do Estado de São Paulo, e lá em solicitações tem a solicitação de audiência de conciliação em SEJUSC envolvendo a matéria de superendividamento. Tanto pessoa física como pessoa jurídica podem solicitar essa realização de audiência. Quando nós entramos na oportunidade, e até recentemente, para ver se houve alguma mudança, nós percebemos que ali, apesar da ótima, boa intenção em realizar esse projeto, é um sistema que não traz ali a ferramenta de montar o plano de pagamento. Nós temos só um formulário para ser preenchido com informações, sem a obrigação de juntar comprovantes. Então, muitas vezes, a pessoa informa o que não é verdade e vai para uma audiência de conciliação, sem comprovação dos documentos de gastos essenciais, sem comprovação do contrato de consumo que gerou aquela dívida e vai para uma audiência de tentativa de conciliação no SEJUSC. Data máxima vênia, o que vai acontecer? Nada, porque o sistema não elabora o plano de pagamento. Então, assim, quando nós falamos nos termos do artigo 104C, parágrafo 1º, que os órgãos públicos devem estimular inclusive a elaboração do plano de pagamento, nós temos que dar ferramentas para os órgãos públicos assim desenvolverem, para os órgãos públicos conseguirem produzir o plano de pagamento. Por isso que nós tomamos a iniciativa de desenvolver um sistema com essa finalidade. E um sistema em que você consiga comprovar aqueles gastos que o consumidor superendividado está dizendo que tem. Então não adianta só preencher um formulário sem uma inteligência artificial por trás, sem um algoritmo por trás, capaz de pegar essas informações e transformar num plano de pagamento. Por isso a importância do Estado se aparelhar, porque senão toda a boa intenção do Programa Estadual de Combate ao Superendividamento aqui do Estado de São Paulo vai por água abaixo, não vai ter efetividade, porque a ferramenta ela é fundamental para que se possa elaborar um plano de pagamento nos termos da lei do superendividamento. O último dispositivo a respeito da conciliação extrajudicial é o artigo 104C, parágrafo 2º, que diz o seguinte: o acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor do banco de dados e dos cadastros de inadimplentes,
bem como o condicionamento de seus direitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente de contrair novas dívidas. Então, vejam que interessante esse dispositivo 104C, parágrafo 2º. Geralmente, o consumidor, quando chega na situação de superendividamento, ele já tem um nome negativado nas entidades de proteção ao crédito. E aí, o que acontece? Bom, vou elaborar um plano de pagamento e vamos colocar ali, já que é uma tentativa de conciliação extrajudicial, a partir de quando vamos tirar o nome do consumidor do cadastro de inadimplentes. Porque se foi feito um acordo, pode ser que esse acordo seja um pouco longo. Nos termos da lei, pode chegar até 60 meses. Mas não seria justo para o consumidor esperar 60 meses, 5 anos, para ver o nome dele fora do cadastro de inadimplentes. Então, a lei permite essa possibilidade de especificar a partir de qual data, a partir da segunda parcela, da terceira parcela, da 10ª parcela desse acordo, do plano de pagamento cumprido, vamos tirar o nome do consumidor do cadastro, ou da primeira parcela, pagou a primeira, já pode tirar para ele voltar a ter crédito no mercado e poder consumir novamente, Mas também é importante lembrar a parte final do dispositivo do parágrafo 2º do artigo 104C. A necessidade do consumidor se comprometer a não agravar a sua situação de superendividado. Isso é tão importante que eu faço os meus consumidores assinar embaixo desse parágrafo de que se comprometem a não contrair novas dívidas e não agravar a sua situação de superendividamento. Porque realmente não adianta nada a gente fazer um trabalho buscando todo o passado desse consumidor, montar um plano de pagamento para ele, pensando aí nos próximos 5 anos esse pagamento, e o consumidor, de forma irresponsável, continua a contratar crédito. Não deveria nem ter esse crédito se os bancos e as entidades de crédito fossem um pouco mais atentas. Mas, infelizmente, a gente sabe da concessão desvairada de crédito, na grande maioria das vezes de forma irresponsável, e aí muitas vezes o consumidor, mesmo sem ter condições de pagar, consegue novo crédito. Então, eu faço o consumidor assinar o plano ao final, logo abaixo desse último parágrafo, que eu deixo muito claro que o consumidor se compromete a não assumir novas dívidas e a não piorar a sua situação, a não agravar a sua situação de consumidor superendividado. Falando um pouquinho agora da conciliação judicial, ok? Quando nós falamos em conciliação judicial, nós temos que lembrar do artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor, que foi incluído pela Lei do Superendividamento. O dispositivo legal diz o seguinte: a requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no artigo 54A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Então, olha que interessante esse dispositivo. A requerimento do consumidor poderá ser instaurada a ação de repactuação de dívidas com audiência de tentativa de conciliação. Primeiro ponto importante: o rito processual da lei do superendividamento é um rito especial. Não é o rito ordinário do Código de Processo Civil. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos numa ação de superendividamento, o fornecedor ou os fornecedores, eles devem ser intimados para comparecer a uma audiência de tentativa de conciliação, que pode ser no SEJUSC, que pode ser presidida pelo juiz ou por conciliador devidamente autorizado pelo juízo. Mas veja,
Não é o rito ordinário em que você entra com a ação para citar o fornecedor para contestar. Não. Entra com a ação de repactuação de dívidas para intimar o fornecedor a comparecer numa audiência tentativa de conciliação. Até isso a gente tem dificuldade no Poder Judiciário. Eu já tive que conseguir, em agravo, a realização dessa audiência, porque o juiz de primeiro grau foi no rito ordinário comum, mandou citar para contestar e disse que oportunamente ele ia ver se era o caso de realização de audiência. Embarguei de declaração, fui falar, excelência, é um rito especial. E olha, eu não dou carteirada, viu? Eu não quero nem que o juiz saiba que eu conheço a matéria. Mas eu vou lá falar, né? Porque eu estudo isso daqui há mais de 10 anos. Então eu fui lá, excelência, olha, é um rito especial da lei, não é o rito ordinário. A audiência é obrigatória, né? Ah, tá bom, vou analisar. Não mudou a posição, tivemos que agravar para exigir a realização da audiência por ser um rito especial. Outro ponto importante. Nos termos do artigo 104A, o momento obrigatório de levar o plano de pagamento é nessa audiência de tentativa de conciliação. O que eu já falei para vocês, ainda que de forma breve, em blocos anteriores? Eu recomendo que o plano de pagamento já esteja pronto quando da propositura da ação. Por quê? Porque eu sempre busco a aplicação liminar e imediata desse plano de pagamento desde o início da ação, comprovando que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, fumus boni iuris e periculum in mora. Fumaça do bom direito, tudo que a gente estudou até aqui, da lei de superendividamento, alterando o Código de Defesa do Consumidor, identifica ali a ilegalidade, diz que a lei fala que diante de uma ilegalidade pode reduzir os juros e dilatar o prazo de pagamento. Fumaça do bom direito, tudo que a gente estudou até aqui e o que vamos estudar ainda nessa aula e na próxima sobre a lei do superendividamento. Perigo da demora. Eu provo pro Poder Judiciário que se aquele plano de pagamento não for aplicado desde o começo, essa pessoa ou essa família vai morrer de fome. Porque na definição legal do consumidor superendividado, quem que nós temos? Aquele que não consegue pagar as suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. Então veja, por mais que a lei exija que o plano de pagamento só esteja pronto e seja apresentado na data da audiência tentativa de conciliação, eu recomendo que esse plano esteja pronto desde o início da propositura da ação. Se você não foi pelo caminho extrajudicial ou pré-processual, que nem ocorre no TJ de São Paulo, via Sejusc, se você foi direto para a ação, já entra com o plano de pagamento. A mesma coisa, se for nessa caminhada pré-processual ou conciliatória extrajudicial, o que eu recomendo? Plano pronto. Como é que você vai sentar para negociar? Quer no âmbito pré-processual via Sejusc, né, dentro do judiciário, quer no âmbito extrajudicial sem um plano pronto. Então, o plano de pagamento tem que estar pronto desde o início, quer na negociação extra, quer na negociação judicial. Com mais razão se for propor a ação. Porque uma vez o plano pronto, você consegue pedir a liminar. E o que data máxima vênia alguns juízes estão fazendo? Indeferem a liminar, alegando que só vai ser analisada a liminar quando da realização, após a realização da audiência de tentativa de conciliação. Por que está errado? Está errado se tiver um plano elaborado desde o começo. Se tiver o plano elaborado desde o começo, com os requisitos do artigo 300 devidamente ali demonstrados, perigo da demora, fumaça do bom direito, reversibilidade da medida. Ora, se você demonstra, a medida pode ser revertida a qualquer momento. Mas vamos aplicar desde logo o plano de pagamento, senão essa pessoa vai morrer de fome. Né? Então, preenchidos os requisitos do artigo 300, demonstrada a reversibilidade da medida, não tem por que não conceder a liminar ali no começo da ação. Agora, se nós estamos diante de uma situação
em que não há o plano de pagamento desde o início. Não há. Aí, realmente, o Poder Judiciário vai conceder liminar com base em quê? Com base nos 30% que muitos advogados pedem sem provar aquilo que está pedindo? Com base nos 35% ou 30% que a gente sabe que pode eternizar a dívida sem conseguir pagá-la, gerando mais prejuízo ao consumidor? Aí o Poder Judiciário está correto em indeferir a liminar, ok? Só não está correto, data máxima venia, se o plano de pagamento está pronto, devidamente instruído, com comprovação dos gastos essenciais e dos contratos que foram celebrados de empréstimos ou de consignado ou de financiamento em geral, tá? Tá tudo comprovado ali, e aí acontece o quê? E aí acontece que, além de comprovado no plano de pagamento todos os custos, além de comprovado fumaça do bom direito, perigo da demora, reversibilidade da medida, tudo isso comprovado, e o juiz indefere a liminar de aplicação imediata do plano de pagamento, aí, com a devida vênia, erra o juiz que decide dessa forma, porque ele não está analisando a questão com base na liminar, nos requisitos para conseguir uma liminar nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Mas vejam, não é o rito ordinário, então você entra com a ação para intimar os credores para a realização de uma audiência de tentativa de conciliação, ok? Então essa audiência é obrigatória, não dá para o juiz alegar que vai analisar no momento oportuno se é o caso de audiência, como ele faz o rito comum, e lá tudo bem, né? A depender da causa sem problemas, mas aqui é rito ordinário. E com a possibilidade, sim, de aplicar liminarmente a imposição do plano de pagamento desde o início da demanda, quando preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Maravilha? Bom, quem não comparece na audiência de tentativa de conciliação é penalizado? Sim. O artigo 104-A, parágrafo 2º, diz o seguinte: o não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir a audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo, acarretará, olha quais penalidades: suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos da mora, bem como sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes na audiência conciliatória. Então, vamos lá. Credor que não comparece, suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos da mora, imposição compulsória do plano de pagamento e vai receber por último. Olha como o rito é especial. É tão importante a audiência de tentativa de conciliação que, se o credor não comparece, ele vai ser penalizado. Olha a prova da importância dessa audiência de tentativa de conciliação. Se ele não comparece, ele vai ser penalizado. Bom, tivemos um caso em que nós recebemos a improcedência em primeira instância. E nas alegações finais, eu citei que alguns credores não compareceram. Então, pela lei, o que acontece com os credores que não compareceram? Vão ser penalizados. Não compareceram na audiência tentativa de conciliação. Vão ser penalizados. Suspensão da exigibilidade do débito, dos encargos da mora, imposição compulsória do plano de pagamento e vai receber por último. Está aqui na lei expresso. O que aconteceu? Esse julgador, ele não só julgou improcedente a ação, como ele condenou nos ônus da sucumbência. Ou seja, a pessoa que já era superendividada ficou mais superendividada com a sentença de improcedência e de condenação nos honorários advocatícios e nos custos da ação, que foram fixados em 10% do valor da dívida. Não, fala para mim. Fala para mim se eu estou ficando louco.
olha, não conseguimos justiça gratuita, não conseguimos. Agravamos, não conseguimos. Foi condenado a pagar, inclusive, ônus da sucumbência. Ele está pior do que ele estava. Só que eu avisei embargos de declaração de excelência, teve alguns que nem compareceram. Nem compareceram. Aí tem o despacho padrão. Não é omissão, não é contrariedade, não é obscuridade. Está querendo discutir o mérito em embargos de declaração. Logo, use o instrumento adequado, recurso de apelação. Então, veja, a situação do consumidor superendividado, ela precisa de um pouco mais de empatia do Poder Judiciário. Como que nós, advogados, vamos conseguir fazer isso? Elaborando bons trabalhos, elaborando boas petições, nos socorrendo do que existe na iniciativa privada ou órgãos públicos para nos assessorar, para nos aprimorar no bom conhecimento da lei. Eu entendo que só assim a gente vai conseguir forçar o Poder Judiciário a mudar um pouco a falta de empatia que ele tem em relação à lei do superendividamento. Por mais que nós estejamos diante de uma lei principiológica, nós estamos conseguindo extrair conceitos práticos dessa lei e conseguindo aplicá-las no dia a dia de acordo com o nosso processo civil. Por mais que seja uma lei com procedimento específico, as bases estão todas pautadas na legislação processual vigente no nosso país. Então, não há muita dificuldade. O que falta, na nossa visão, é um pouco mais de boa vontade no olhar da lei do superendividamento, porque o Poder Judiciário, infelizmente, ainda não teve essa sensibilidade de enxergar a importância dessa lei, quer no aspecto social, quer no aspecto econômico, como nós desenvolvemos bastante ao longo das aulas anteriores. O artigo 104A, parágrafo 3º, deixa claro o seguinte: no caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Então, olha a importância do acordo ser homologado pelo Poder Judiciário. Tem aí eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Ah, Fabrício, mas foi um acordo feito extrajudicial. Na mesma linha, também tem força o acordo ali realizado, mas de título executivo extrajudicial. Assim como um cheque, assim como uma nota promissória, mas tem também a sua força executiva. Portanto, o credor está muito respaldado. Quer um plano de pagamento sendo homologado pelo Poder Judiciário, como diz o artigo 104A, parágrafo 3º, quer um plano de pagamento realizado de forma extrajudicial com um acordo numa entidade pública, num órgão público ou numa entidade privada, com ou sem fins lucrativos, que tem ali esse formato e essa especialização de cuidar do consumidor superendividado. Falar um pouquinho do que tem que ter no plano de pagamento. O artigo 104A, parágrafo 4º, diz o seguinte: constarão do plano de pagamento referido no parágrafo 3º deste artigo. Número 1. Medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida. Então, nós temos lá a possibilidade de reduzir juros e de dilatar prazo de pagamento. Já adiantamos, já nós vamos ver o dispositivo legal que fundamenta isso, mas o juro pode ser zero. Pode ser, então, um plano de pagamento, juros zero. Por quê? Porque no bolso daquele consumidor não cabe nem 0,1% de juros. Eu provo isso para o juiz ou eu provo isso numa tentativa de conciliação extrajudicial. Perfeito. Prazo de pagamento. Máximo da lei, 60 meses. Mas já defendemos que, pelo princípio da vinculação da oferta, se algum daqueles contratos que gerou a situação de superendividamento do consumidor tiver mais de 60 meses, podemos utilizar até esse limite de prazo, porque esse contrato longo já beneficiou muito o fornecedor.
no caso, a instituição financeira ou de crédito, e também pode ser utilizada para beneficiar o consumidor na elaboração do plano de pagamento. Então, além de especificar a dilação do prazo e a redução dos encargos, deve constar no plano de pagamento, inciso 2º, do artigo 104A, parágrafo 4º, referência à suspensão ou à extinção de ações judiciais em curso. Esse é um ponto muito importante. Por quê? A ação de superendividamento não suspende automaticamente eventuais ações de cobrança ou execuções de títulos que estejam em tramitação e que sejam acionados pelos fornecedores. Não suspende automaticamente. Então, é muito importante que, se você chega num acordo via plano de pagamento no âmbito extrajudicial ou judicial, identificar a ação que venha a ser suspensa naquele plano de pagamento. Então, faça lá o acordo e coloca no plano, olha, a ação de cobrança tal vai ficar suspensa até que seja cumprido o plano de pagamento. Numa execução de título extrajudicial ou de contrato, vai ficar constando lá, olha, vai ficar suspensa essa ação até que seja cumprido o plano de pagamento envolvendo a lei do superendividamento. Esse tema é muito importante porque a nossa experiência mostra a dificuldade também numa ação de cobrança ou de execução de título ou da dívida do Poder Judiciário entender a existência dessa ação. Muitas vezes, e na minha experiência todas as vezes que vieram ações de cobrança, posteriores até a ação de superendividamento, a dívida que era cobrada era uma daquelas da ação de superendividamento, que nós estávamos buscando a repactuação. E aí a gente informa previamente a título de tutela de urgência. Não é um embargo à execução, não é uma contestação na ação de cobrança, não. A título de tutela de urgência, uma petição simples, informando, olha, excelência, nós estamos com uma ação de superendividamento em que a gente busca a rediscussão dessa dívida, a repactuação dessa dívida, e pede a suspensão dessa ação de cobrança ou execução até que seja decidido lá na ação própria de superendividamento o que vai prevalecer. Olha, todas que eu busquei tutela de urgência, eu perdi. Todas. Todas. Mas sobre isso, nenhum deu, nenhum suspendeu. Olha só, a mesma dívida cobrada aqui está sendo rediscutida na ação de superendividamento. Qual que é a boa lógica? Bom, se ele prova que é a mesma e ele prova que tem uma ação em andamento, às vezes no mesmo juízo, a mesma vara, vamos suspender essa até verificar, porque realmente se o cara for superendividado, não tem como ele pagar aqui, né? Mas não conseguimos. Então, voltando aqui, né? Veja, está expresso na lei que o plano de pagamento deve especificar as ações e a suspensão da ação ou extinção da ação judicial em curso, no artigo 104A, parágrafo 4º, inciso 2º, mas na prática a gente tem muita dificuldade de aplicação da lei. Inciso 3º. Considerado o plano de pagamento, data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor dos bancos de dados e cadastros de inadimplentes. Ok? Então, olha a importância também da gente especificar em que momento vai ser excluído aí o consumidor, o nome do consumidor, né, do cadastro de inadimplentes. Mais um dispositivo falando disso e total dificuldade no judiciário para a gente conseguir implementar isso. Inciso 4º. Também deve constar no plano de pagamento condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Foi o que eu disse para os amigos e para as amigas da TV Justiça. Quando nós elaboramos o plano de pagamento, nós colocamos um último parágrafo para o consumidor assinar embaixo, em que ele se compromete a não contrair novas dívidas e não agravar a sua situação de superendividamento,
Porque isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma situação de muita dificuldade, de maior impossibilidade dele cumprir aquilo que ele já busca no plano de pagamento. Então, eu faço realmente o consumidor assinar para ele ver a importância de que, olha, para o juiz eu falei que eu não vou contrair mais dívida. E para o advogado eu assinei embaixo, isso não pode mais acontecer. Por mais que a gente não tenha ali nenhuma eficácia de executar, né, o superendividado daquilo que ele assinou, mas a gente tem ali um comprometimento da pessoa dele em não contrair novas dívidas e piorar a sua situação de superendividado. E mais um dispositivo importante nessa fase de conciliação judicial, artigo 104A, parágrafo 5º, diz o seguinte: o pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração da insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Conforme dito em blocos anteriores, a lei de superendividamento não vem para decretar a insolvência da pessoa física, que é aquela situação em que essa pessoa quebrou, ela não tem mais condições de pagar as suas dívidas, vamos recomeçar do zero. Não é esse o propósito da lei. Conforme dito, o propósito da lei é montar um plano de pagamento envolvendo todos os credores, em que o consumidor consiga pagar as suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial. Então, o primeiro ponto importante do dispositivo, artigo 104A, parágrafo 5º, é lembrar disso. A lei de superendividamento ela é muito mais benéfica aos bancos e instituições de crédito do que a lei de falências e recuperação judicial e extrajudicial. Porque lá nós temos até descontos absurdos de 95% da dívida para satisfazer as grandes empresas. Aqui não. Aqui não decreta a insolvência da pessoa física e é garantido ao credor, no mínimo, o principal corrigido monetariamente. Perceberam como é bem diferente? Como ela é menos benéfica ao consumidor pessoa física do que a lei de falência e recuperação judicial e extrajudicial é benéfica para as grandes empresas? Então, o mínimo tem que ser cumprido, que é o principal corrigido monetariamente devolvido ao fornecedor. E um outro dispositivo, uma outra parte importante aqui desse dispositivo é que a utilização novamente do plano de pagamento só poderá ocorrer depois de 2 anos da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado. Então, não pode simplesmente fazer uma vez por mês o plano de pagamento. Não. Fez aquele plano, foi aceito, conseguiu reunir todos os credores. Olha, só vai poder usar novamente depois de 2 anos da liquidação do plano homologado. Não pode renovar esse plano de maneira corriqueira, porque aí nós vamos violar a finalidade da lei. Mas e se existe uma situação de dificuldade financeira nesse caminho do consumidor? Não caberia uma nova repactuação? O artigo 104, parágrafo 5º, na parte final, deixa claro que sim, sem prejuízo de eventual repactuação. Então, uma coisa está tudo em ordem na vida daquele consumidor, ele está cumprindo adequadamente o plano de pagamento, só poderá fazer uma nova repactuação de dívidas depois de 2 anos da liquidação daquele plano de pagamento devidamente homologado. Ok? Não. Nesse meio do caminho, o consumidor ficou desempregado. O consumidor teve um parente, um filho com uma doença grave. Ele não consegue mais aquele cenário que ele tinha. O dispositivo 104A, parágrafo 5º, na parte final, admite uma nova repactuação. E nós concordamos com a possibilidade dessa nova repactuação diante de um fato superveniente,
que tornou impossível a continuidade daquele plano de pagamento. Então, percebam a importância desse dispositivo, tanto quando deixa expresso que não há uma insolvência civil do consumidor pessoa física, como também quando diz que só pode reaver, ou melhor, reativar um novo plano se ele estiver diante de 2 anos da liquidação do plano originalmente homologado. Maravilha? Tranquilo? Bom, estamos numa fase que é a fase de conciliação judicial. Falamos da fase de conciliação extrajudicial. Vejam, nós tentamos de tudo deixar claro aqui a importância de um bom plano de pagamento. Um bom plano de pagamento que tem que especificar e comprovar os gastos do consumidor com o seu mínimo existencial e os gastos com as suas dívidas. Um plano de pagamento que tem que ser montado na equação 70% do que ganha para sobreviver, 30% do que ganha para pagar dívidas. Claro, pode ser um pouco mais, um pouco menos, a depender do caso concreto. Mas é importante que nós tenhamos ferramentas para produzir o plano de pagamento. Se a gente não tiver ferramenta para produzir o plano de pagamento, nós não temos condições de bem elaborar esse plano de pagamento. Portanto, nós temos que ter ali não só informações relevantes dos gastos essenciais e das dívidas, como uma inteligência artificial por trás, um algoritmo que transforme essas informações no plano de pagamento. E mais, todos aqueles requisitos que estão na lei, especificar quando vai tirar o nome do consumidor do cadastro de inadimplentes, especificar se vai suspender eventual ação de cobrança de execução das dívidas, tudo isso é muito importante estar consolidado. Ainda que seja extrajudicial, também é um título, é um acordo, é um contrato, em que o consumidor se compromete a bem cumpri-lo. Poderá ser cobrado futuramente? Poderá ser executado? Entendo que sim. Por mais que a lei fale só do título executivo judicial do acordo devidamente homologado no âmbito judicial, também o acordo feito extrajudicialmente tem a eficácia de título, só que agora de característica extrajudicial. Percebam que falamos aqui nesse bloco bastante do quê? Da parte de tratamento. Se no bloco anterior foi a prevenção à situação de superendividamento, neste bloco nós trabalhamos com a situação de tratamento, o início do tratamento, porque falhamos na prevenção. O consumidor não conseguiu e ele está numa situação de superendividamento. Logo, num caso como esse, ele precisa efetivamente ser tratado. E o tratamento inicial é uma tentativa de conciliação, quer de forma extrajudicial, que pode ser nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como é o caso dos PROCONs, quer na ordem judicial. Você pode entrar com uma solicitação, que nem no TJ de São Paulo, requerendo uma audiência pré-processual e diretamente no Sejusc. E aí nós conseguimos sim chegar aí a uma primeira parte do nosso tratamento. Estou fazendo uma recapitulação de tudo que nós estudamos até agora para a gente trabalhar no último bloco com a fase contenciosa e mais detalhes de como elaborar um plano de pagamento. Nós vimos inicialmente o que é a importância de uma lei específica que tramitou no Congresso Nacional desde o ano de 2013. Desde 2013, ou melhor, desde 2012, nós temos o projeto de lei no Senado Federal. Em 2015 foi para a Câmara dos Deputados e aí se transformou em 2021 na Lei 14.181, de 1º de julho de 2021. Lá nós tivemos o quê? Uma lei autônoma esparsa? Não, uma lei que altera o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei principiológica, que traz em seu conteúdo
muitos princípios e direitos básicos que buscam reequilibrar uma relação que é desigual. Vejam, fornecedor do crédito, instituição financeira, o detentor do monopólio dos meios de produção e informação aqui em cima, vulnerável consumidor aqui embaixo. Muitos princípios e direitos básicos impondo deveres à parte mais forte e conferindo direitos à parte mais fraca. Vamos reequilibrar uma relação jurídica que nasceu desigual. Na sequência, nós falamos o quê? Nós falamos justamente dessas questões iniciais, introdutórias, de objetivos da lei, satisfazer o consumidor de boa-fé, respeitar o mínimo existencial, montar um plano de pagamento em até 5 anos. Dívidas que podem ser incluídas, beneficiários, lembrar que nem toda a dívida de consumo pode ser repactuada, como contraída por má-fé, fraude, com dolo, crédito com garantia real, financiamento imobiliário, artigo de luxo ou crédito rural. Nós defendemos que todas as dívidas de consumo deveriam ser repactuadas e até aquelas que não são de consumo, como no exemplo do consumidor superendividado com dívidas de consumo e dívidas trabalhistas. É o enunciado 650 da 9ª Jornada de Direito Civil. Que mais? Defendemos que a pessoa jurídica de pequeno porte pode ser considerada consumidor e invocar a lei de superendividamento em seu favor. Quando? Quando ela provar a fragilidade diante do caso concreto, quer por conta da confusão patrimonial que existe entre sócio e empresa pequena, quer pelo fato da lei de falência e recuperação judicial e extrajudicial não ser adequada para esse tipo de pequeno empresário, quer porque prevaleceu na teoria do STJ a teoria do finalista atenuada, mitigada ou aprofundada, como diz a professora Cláudia Lima Marques, que é a grande precursora e de grande importância para a aprovação dessa lei no nosso ordenamento jurídico, ou também pelo fato de que nos 2 dispositivos mais importantes do Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º e 6º, não houve restrição de beneficiário para a pessoa natural. Então, se são os dispositivos mais importantes que não restringiram, não cabe a nós restringirmos, e o Tribunal de São Paulo, por exemplo, admite pessoa jurídica fazer essa solicitação de audiência no Sejusc para a tentativa de composição com base na lei do superendividamento. Depois trabalhamos com a fase de prevenção, exatamente o que deve ser feito para prevenir o mínimo existencial, a inconstitucionalidade do decreto 11.150, que ainda não foi decretada, mas que existem 2 ADPFs, as de número 1005 e de número 1006, ajuizadas pelo Ministério Público, pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Porque realmente não é possível passar uma régua definindo para todo mundo o que é mínimo existencial. Isso é ilegal e isso é inconstitucional. Tudo bem? E nós também entramos, após a verificação da fase preventiva, o que pode e o que não pode na oferta de crédito, à conclusão de que, diante de uma ilegalidade, é possível reduzir juros e dilatar o prazo de pagamento. É justamente aí que eu gostaria de encerrar, porque no próximo bloco nós vamos trabalhar exatamente com o quê? Com o dispositivo legal que me prova que eu posso reduzir a juros zero e que eu posso prolongar o prazo de pagamento em até 60 parcelas. Então, uma conjugação do artigo 54D, parágrafo único, com o artigo que nós vamos ver no próximo bloco. Mas antes, vamos ao quiz. Primeira questão para testar os nossos conhecimentos. O consumidor que se superendivida por questões alheias ao seu controle, mesmo tendo sido prudente ao realizar suas relações de consumo, atento à possibilidade de pagamento,
denomina-se doutrinária e jurisprudencialmente superendividado, letra A, fortuito, letra B, ativo, letra C, passivo ou letra D, ocasional. E a resposta é a letra C. Por que é superendividado passivo? Porque ele não fez para chegar nessa situação. Foram condições alheias à sua vontade, como a perda de um emprego, por exemplo, que levou esse consumidor à condição de superendividado. Por isso que é passivo. Se é um consumidor já desregrado, irresponsável, que fica comprando artigos de luxo sem ter condições de ter um artigo como esse, aí nós falaríamos em superendividamento ativo, porque ele proporcionou, ele contribuiu para a situação de superendividamento. Vamos à próxima questão. Consumidor superendividado nos termos da lei é: letra A, apenas a pessoa natural, letra B, apenas a pessoa jurídica, letra C, pessoa natural ou jurídica, letra D, nenhuma das anteriores. Resposta correta, letra A. Última questão. Com relação à inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, pode-se afirmar que, letra A, não pode ser deferida em favor do Ministério Público, por não ser considerado hipossuficiente. Letra B, pode ser negada caso o consumidor não comprove sua vulnerabilidade e o fumus boni iuris do caso. Letra C, é regra geral nas ações envolvendo o consumidor. Letra D, é admissível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, segundo as regras ordinárias de experiência. Resposta correta é a letra D. Com isso, fechamos mais um bloco do programa Saber Direito, Direito do Consumidor, Lei do Superendividamento. No próximo encontro, que será o último, nós vamos tratar da fase contenciosa da ação de superendividamento e de como elaborar um bom plano de pagamento. Fica o convite. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.